Vamos fazer a correção da semana 4 do terceiro ano PET 4 de filosofia. Essa semana nós estudamos uma grande importância no mundo do conhecimento do ser humano, que é a psicanálise, para perceber que o ser humano não é só razão. Com Freud conseguimos perceber que somos mais do que o consciente, o termo inconsciente, sexualidade, libido, mostrou que nós somos seres muito mais complexos, trazemos uma história com marcas, que podemos aí, através de método, da terapia, da psicanálise, nos conhecer melhor, sabemos quem nós somos. A pergunta central de todo esse PET é o que é o ser humano, e a semana 4 ela tende a nos fazer com que amplie esse nosso conhecimento. Vamos lá corrigir. São basicamente duas questões, uma aberta, e uma objetiva e outra aberta. A primeira, você já experimentou uma paixão arrebatadora? Já sentiu uma profunda antipatia para alguém que acabou de conhecer? Ou teve um sonho estranho, assustador e aparentemente sem pé nem cabeça? Pois a noção teórica do inconsciente nasceu justamente da percepção de que, em alguns casos, nossas ações e sentimentos não são guiados apenas pela razão ou pelo consciente. Então, a psicanálise vai trazer aí um mundo mais amplo nas dimensões que constituem o ser humano. Então, o conceito de inconsciente, dentro do pensamento de Freud, pode ser entendido como a resposta é a letra A, porque mostra que o ser humano é muito mais complexo do que até ali século XIX, aquilo que a modernidade trazia como parâmetros objetivos de que era possível conhecer o ser humano apenas pela razão. Com a psicanálise, com Freud e com agora o conceito de inconsciente mostrou muitas atitudes, muitas palavras, fantasias, muitos elementos que nos moldam ou nos ampliam nessa descoberta é muito mais complexo. Então o inconsciente não é um elemento rejeitado para nós conhecermos, não é um lado sombrio, igual eu falo na letra C, não é só ele que é responsável por nossa memória, e nem um guia alternativo, ou seja, como se fosse uma outra coisa. Junto com consciente e inconsciente, nós nos conhecemos mais e sabemos tão complexos nós somos. Vamos lá, A2, leia o trecho a seguir, é um trecho de dos trabalhos de Freud, O Mal-Estar na Civilização e Outros Trabalhos, Sigmund Freud. Há três fontes de que o nosso sofrimento provém: o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade. Quanto às duas primeiras fontes, nosso julgamento não pode hesitar muito. Ele nos força a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos submeter no inevitável. Esse reconhecimento não possui um efeito paralisador, pelo contrário, aponta a direção para a nossa atividade. Se não podemos afastar todo o sofrimento, podemos afastar um pouco dele e mitigar o outro tanto. Quanto à terceira fonte, a fonte social de sofrimento, nossa atitude é diferente. Não admitimos de modo algum, não podemos perceber porque os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não representam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós. O que quer dizer o texto? O Freud aponta três fontes para nosso sofrimento, que é a questão da natureza. Há uma força aí da natureza em nós. Eu nasci, por exemplo, com certas características que é próprio da natureza. Então, se eu nasci com alguma deficiência, alguma limitação, isso daí eu posso tentar amenizar. A fragilidade do nosso corpo, diante disso, né, das situações ligadas à natureza. Agora, a questão cultural, que é
A partir do trecho citado e do conteúdo dessa semana, redige um texto justificando a ideia defendida por Freud, que a cultura não torna os seres humanos felizes. Então, Freud no texto vai relacionar os elementos que são fonte do nosso sofrimento e apontar que a cultura ela atrapalha muito a nossa vida. Em todo o contexto que a gente estudou aí da semana, a gente sabe que a cultura ela é a expressão de um povo, ela é a nossa identidade, mas ela carrega também preconceitos, muitas coisas mal resolvidas, muitas regras, muitos tabus que já são superados, ou tradições que, que quer determinar o que é o ser humano, reprimir o seu libido, a sua sexualidade. Freud afirma que a civilização se encontra a serviço da pulsão de vida, mas marcada por atravessamentos da pulsão de morte. A civilização expressaria, portanto, uma repetição do conflito psíquico entre pulsão de vida e pulsão de morte, exigências imperativas de satisfação de que a cultura viria a tentar regular. Freud ressalta-se que mal-estar da modernidade, na concepção de Freud, está intrinsecamente relacionado com os desdobramentos da felicidade humana. Para ele, boa parte da culpa pela miséria humana seria resultado da civilização, de modo que haveria mais felicidade se todos retrocedessem a condições primitivas. Ou seja, a civilização foi construindo, igual eu disse, ela carrega muita tradição, muitos tabus, muitos preconceitos, que nós temos elementos positivos na cultura, por aquilo que nós herdamos, todo o conhecimento, mas esses outros elementos fazem com que a gente se reprima. Para Freud, o conceito freudiano de felicidade é ao mesmo tempo a obtenção de prazer e evitação de desprazer. Assim, todos os homens desejam a felicidade, obter prazer intenso, interminável e ausência completa de desprazer. E na cultura isso é um problema. A cultura vivida pela sociedade traz mais a repressão do que realmente a liberdade. Por isso ela acaba sendo ruim para a maioria das pessoas. Precisa assim rever seus princípios e seus direcionamentos de pulsão de vida. Então, como a nossa sexualidade, nosso libido, a gente sabe muito bem que na cultura ou ele é aproveitado para interesses mercadológicos, interesses do capitalismo, ou ele é reprimido, principalmente pela questão da religião, pela tradição. Então, a gente tem muitas situações mal resolvidas. Isso é importante para nos ajudar a refletir, não para demonizar a cultura, mas para olhar esse outro lado da moeda. Essa foi a semana 4, muito importante conhecer a psicanálise sobre Freud. Quem tiver interesse, aprofunde. Leia o texto com atenção, que assim você vai conseguir ampliar muito o conhecimento sobre o que é o ser humano. E não objetivar, não diminuir nem minimizar. O ser humano é um ser complexo, muito rico e importante a gente aprofundar nessas questões para o nosso próprio conhecimento pessoal. Boas leituras, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço.